13 de outubro é um dia muito especial. É o dia da conquista mais importante da história do Corinthians. Nada pode ser comparado à conquista de 13 de outubro, por tudo o que aconteceu em 1977, por todas as circunstâncias. Dificilmente um título de Libertadores ou um Mundial terá tanta força como teve aquele momento. Era um momento especial, era um momento da história. Agora, existem fatos que precisam ser contados. Eu já disse algumas vezes sobre aquele jogo. Já falei algumas vezes sobre tudo que aconteceu. Mas vale a pena relembrar, não em nome de diminuir a vitória do Corinthians, até porque os jogadores fizeram o que podiam, se mataram, se arrebentaram em campo. O time do Corinthians era muito inferior ao da Ponte e ganhou. Então os jogadores se mataram, se arrebentaram e merecem todo o nosso respeito, até porque o trabalho de bastidor eles não conheciam. Então, o que aconteceu por baixo do pano não era do conhecimento dos jogadores. Eles simplesmente trabalharam, fizeram a parte deles. O que incomoda é ligar o nome de pessoas absolutamente limpas a uma falcatrua que não existiu. A falcatrua até foi tentada, mas ela não foi consumada, embora na aparência as coisas tivessem ficado assim. Vamos começar a história pelo começo, é mais fácil. Os militares, quando assumiram o futebol, quando assumiram o Brasil, em 1964, como todo novo governo que chega com discurso de limpeza, de idoneidade. Com os militares não foi diferente. Tanto que, depois de algum tempo, eles afastaram, por exemplo, João Avelange, por corrupção da CBF. O badalado João Avelange. As contas dele não batiam. No lugar dele, o almirante Heleno Nunes. Aqui na Federação Paulista de Futebol, por exemplo, a briga era entre Nabi e Marim. Pessoas ligadas ao poder, à ditadura. O São Paulo, por exemplo, tinha na sua presidência o governador estádio indicado, Laudo Natel, ligado à ditadura. Com o passar do tempo, o almirante Heleno Nunes, por exemplo, que entrou em tese para limpar, criou Teresópolis. Essa concentração do Brasil, que é até bonita, mas num lugar indevido. Por que fizeram em Teresópolis? Um lugar onde no calor tá frio. O Brasil vai se preparar para jogar no calor e treina no frio. Tem aquele dedo de Deus que às vezes fica coberto por neblina, porque ali era um brejão e as terras pertenciam à família de Heleno Nunes. Então ali eles fizeram isso. Parece que vocês já viram essa história e continuam vendo, né? Então as coisas foram se sucedendo. O braço da ditadura chegava em todos os lugares e no futebol não era diferente. Em 1976, nós tivemos uma eleição no Brasil, aqui em São Paulo especificamente, para o Senado. E, na época, a eleição era uma coisa pro forma. O indicado pela ditadura era Carvalho Pinto. E aparecia alguém, e vejam como a gente se ilude, que seria o Salvador, o cara do outro lado, o cara da esquerda, Orestes Quércia. E a gente se iludiu, achou que realmente Quércia era uma solução e tal. Os anos mostraram que não foi bem assim a coisa. Mas a verdade é que Quércia ganhou a eleição em São Paulo. Então São Paulo passou a ser um polo de rebeldia à ditadura. Sabe, começavam a surgir, nós estávamos vivendo um momento de tortura, aquela coisa toda que todo mundo já sabe, pessoas morrendo nos porões da ditadura, mas de um modo geral a população estava fora disso, até porque havia censura plena, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, então era preciso a manipulação, era preciso dar ao povo o pão e o circo. Então, no momento em que a ditadura sentiu que as coisas estavam complicadas, com a eleição do Orestes Quércia, o cara da oposição, resolveu-se dar-se o circo pleno. E qual seria o grande circo? Vocês não conseguem imaginar, vocês mais jovens, o que significava para o Corinthians ganhar um título paulista. Era uma coisa assim, isso que vocês veem de Libertadores não passa nem de longe. E com um detalhe, o Corinthians, embora por baixo, crescia em número de torcedores. Era uma coisa maluca, a gente dizia assim, o desespero, a desgraça une essa gente. Cada vez o Corinthians tinha mais torcida, cada vez tinha... Aí que surgiu essa história de fiel, que naquela época era mesmo. Hoje não, hoje é um grupo, tem esse nome, torcida uniformizada, que manipula, que tem esquema político, que é violento e tal. Mas na época não, era diferente. Inclusive a Gaviões surgiu com Flávio Laselva como também um braço de combate à ditadura. Então era uma situação completamente diferente. E aí nós tivemos a necessidade, ou seria muito importante para a ditadura, que São Paulo se embriagasse com alguma coisa, que o circo funcionasse bem.
E veio a oportunidade quando o Corinthians começou a ter alguma chance de ganhar um título. Olha, eles não pouparam nada. Até concessão de rádio foi dada. Tudo. Sabe? Teve gente da Ponte Preta que ganhou concessão de rádio. Teve de tudo. E no momento final, quando a coisa estava chegando no seu final, o Corinthians não tinha condição de chegar à final, mas foi chegando, e árbitro, e jogadores dos adversários e tal. O Rubens Minelli, que está aqui conosco, dirigiu o time do São Paulo, e estranhou também, sabe, os gols que o São Paulo sofreu contra o Corinthians, enfim, aconteceu de tudo. Mas os jogadores, vou de novo dizer, Oswaldo Brandão, os jogadores não tinham nada com isso, eles estavam lutando, se matando, se arrebentando e fazendo o que eles podiam. E era aquela coisa absurda, assim, de 8 pontos, faltando 5 jogos de vantagem para o adversário, o Corinthians superou, bem naqueles embalos do Corinthians. Quando chegou o momento final, o momento da decisão, a Ponte era melhor, ganhou do Corinthians algumas vezes. Para começo de conversa, já tiraram os jogos de Campinas. Os 3 jogos seriam no Morumbi. Primeiro pau a pau, o Corinthians ganhou o jogo sem nenhum problema. Um gol de cara do Palinha. A bola bateu no rosto e o Palinha entrou. No segundo jogo, ali iria matar. Esse era o jogo decisivo. Colocaram um árbitro que, digamos, conversava. Não tinha nenhum problema. E o Corinthians fez um gol absurdamente em impedimento. Um gol marcado pelo Vaguinho, um absurdo de impedimento. Mas a arbitragem, sabe? Estádio lotado, 137 mil pessoas, 137 mil pagantes, 13 mil não pagantes. Foi a única vez que o Morumbi teve 150 mil pessoas. E aí percebeu-se que a festa estava montada e o time da Ponte se enlouqueceu. Ficou maluco. Foi pra cima do Romualdo Filho, que era o árbitro, e deram pontapé, empurraram, cuspiram, fizeram miséria. Ele se intimidou. E aí o time da Ponte, que era melhor, ganhou o jogo. A festa ficou frustrada. Ficou aquela frustração total. Chegou o dia 13. Não por acaso o jogo seria dia 12, foi pro dia 13. Porque 13 é o número do Corinthians. Teve de tudo. Teve enterro de sapo. Sabe aquela coisa de seu Isidoro Matheus foi desenterrar um sapo junto com o Caboclo Guarantã lá no Parque São Jorge. Esse é o lado místico que também vale. Cada um faz aquilo que quer. Não tem problema. E o pequeno detalhe que faltava. Não dava para se colocar um árbitro que fosse intimidado pelo time da Ponte, que era um time malandro. O time da Ponte era um time de jogadores experientes. E tinha intimidado o árbitro, apesar de tudo contra no domingo. O que aconteceu? Para que vocês tenham uma ideia, no dia da final, o chefe do policiamento reuniu o time da Ponte Preta no vestiário e falou assim: olha, eu estou trazendo aqui um mapa para vocês de rota de fuga. Porque se a Ponte ganhar o jogo, eu não sei como eu vou fazer para liberar vocês. Então eu estou dando uma rota de fuga. Imaginem isso para um time que está na decisão e depende da segurança pública. Essa parte que eu vou contar talvez seja lenda, talvez seja verdade, mas tem muito é bem possível que tenha o seu fundo pelo menos de verdade. Havia um caminhão postado ali na usina da Traição, que era onde ficava o disjuntor do Morumbi, e caso viesse um gol da Ponte Preta irreversível, aquele caminhão bateria num poste e a luz terminaria. O jogo começou. O time da Ponte tinha na memória a pressão que fez no Romualdo Filho. E achou que faria a mesma coisa em Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Aí o Rui Rei, que era folgado, recebe uma bola, dá um tapa na bola. O Dulcídio vai e mete cartão amarelo. E ele falou pro Dulcídio: pega esse cartão e... Aí ele fala assim: sim, na sua mãe. E deu vermelho. Assim era Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Ele já tinha expulsado o Muricy numa final com a Portuguesa. Ele tinha expulsado o jogador do Curitiba numa final em Curitiba. Esse era o jeito do Dulcídio. E esse era o jeito do Rui Rei, era folgado. Por que é que ficou essa história de que eles teriam levado algum dinheiro e tal? Na verdade, o dinheiro saiu sim, mas não para eles. Uma prática que existia no futebol, eu não sei se ainda existe, mas naquela época era muito comum, eram os espertalhões venderem o cara sem que o cara soubesse. Era impossível alguém se aproximar de Dulcídio Vanderlei Bosquilha para falar de corrupção. Ele arrebentaria o cara, como eu vi ele arrebentando um cara em Ribeirão Preto, quando o cara disse assim: eu tentei te pegar uma vez. Falei: mesmo, achei que você tinha me prejudicado, tentei te pegar. Então você vai me pegar agora. Pegou o cara, deu-lhe porrada e jogou numa escada, só via costela do cara quebrando. Assim era Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Certa vez o Dalmo Pessoa, que hoje trabalha comigo na TV Gazeta, estava num jogo em Marília, foram para cima dele, o Dulcídio nem sabia porque já chegou distribuindo porrada. Outra vez em Ribeirão Preto, a torcida do Comercial invadiu o campo e tal, quer me pressionar, o Dulcídio foi dando em todo mundo. Não tinha, era o tipo do cara, valente, bravo e mau.